Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui a nossa lição, né? Conhecendo a salvação. Nós já falamos nessa parte dessa lição, Conhecendo a Salvação, falamos sobre o pecado, seu significado no hebraico, seu significado no grego, seu significado no latim, não é isso? Falamos das consequências do pecado. Falamos, em outra parte, nós trouxemos também alguns pecados que estão narrados nas escrituras, né, que são escriturísticos, estão escritos nas escrituras, que são enumerados. Nós tratamos desses seus pecados, trouxemos aí também alguns significados desses pecados, né? O que significam esses pecados, como por exemplo a emulação, né? Então tem vários tipos de pecados que estão enumerados. Algum deles nós destacamos aí para que você possa compreender. Agora nós vamos entrar um tema-chave, que é a palavra-chave, né? Salvação. O que significa salvação? A palavra salvação significa livramento. Um dos significados significa livramento. Agora, para nós, o cristão, esse significado ele é muito profundo, muito abrangente. Deus a todo tempo ele cuida de nós, é um salvamento especial. Quando nós nos convertemos a Deus, ele não somente nós nos entregamos ao Senhor, ele cuida especialmente de cada um de nós. Eu podia dar aqui, trazer vários exemplos, né, na minha vida de tantos livramentos que Deus me deu. Por exemplo, eu estava vindo na estrada do Galeão e eu apaguei no volante, na estrada do Galeão, apaguei. Eu acordei freando, meu pé freando, aí eu acordei. Imagina. Quer dizer, o próprio Deus agindo ali, usando meu pé, não foi um freio forte não, só brecando. Eu estava saindo da pista em direção ao sinal contrário, para a esquerda, e aí eu acordei com aquele impacto no carro. Quando eu fui ver, meu pé estava freando, eu botei a mão no volante, acertei ajeitei o volante, mas eu estava, gente, isso é Deus. Então não tem como. Respeitamos as pessoas que não são cristãs, pessoas que têm outras, que não, até mesmo ateus, mas nós vivemos aquilo que nós podemos testemunhar. Outra vez de carro também, eu tive um sonho, que nesse sonho eu estava numa estrada, dirigindo, indo para o céu. E aí eu sei que essa estrada, o carro perdia a direção do nada. Daqui a pouco eu despencava lá de baixo. Aí quando eu comecei a despencar, eu acordei num susto. Aí eu comecei a dirigir, ficar com medo meio receoso, né? Quando eu passava pela ponte ali, né, da ilha assim, eu ficava olhando assim, me lembrava do sonho. Aí eu sei que eu vim trabalhar e tal. Quando eu cheguei em casa, ou melhor, antes de chegar em casa eu resolvi parar numa padaria, num mercadinho. Do lado do mercadinho tinha a oficina do meu mecânico. Aí parei o carro, aí antes de entrar no mercadinho, fui lá chamando o mecânico para dar uma olhada no carro, embaixo. Irmãos, quando o mecânico olhou embaixo, estava tudo destruído. A roda estava solta. Como que aquela roda ela tava daquele jeito? O próprio rapaz falou para mim, cara, isso foi um milagre. Pelo que eu entendo, pelo que ele entendeu, eu vim. Quando eu parei o carro, foi que a roda soltou na hora ali. Então, o negócio estava ruim e veio desprender justamente quando eu parei em segurança. Outra vez foi meu carro, que estourou o radiador. Eu vindo da ilha, quando eu acabei de estacionar o carro, o radiador estourou. Por que não estourou na ponte Rio-Niterói, onde eu estava? Por que não estourou em outro lugar? Justamente quando eu parei, estacionei o carro, quando eu estacionei mesmo o carro, eu estou dando ré, estacionando o carro, puff,
e aquele negócio no coisa, motor quente, subiu o vapor, achei até que o motor estava queimando, achei que era fumaça, mas não, é o radiador que tinha estourado e um estouro forte mesmo, que brucou, não teria condição de continuar andando com o carro porque o furo foi grande, derramando toda a água do carro. Então a gente sabe que é Deus, tudo isso aí é Deus agindo ao nosso favor, não tem como negar, não tem. A gente vive uma realidade que, né, outras pessoas que não vivem, então elas não acreditam porque é uma realidade completamente diferente da nossa. Mas como disse, esse salmo aqui, é Ele que redime a sua vida da perdição, te curou de benignidade e de misericórdia. É Ele mesmo, esse Deus é real, é verdadeiro. Ele nos curou de benignidade, ou seja, de benefício, né? E de misericórdia, além de perdoar todas as nossas iniquidades, todas as nossas falhas. Não tem como negar, não tem como, de forma nenhuma. Esse Deus é maravilhoso e com certeza Ele tem cuidado de cada um de nós. Me lembrei também aqui do Salmo 91, esse salmo que diz assim, um salmo bastante conhecido, né? Talvez o salmo mais conhecido das Escrituras é essa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pois que tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedras. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo aqui, como eu já falei, é um dos salmos, ou é o salmo mais, acredito ser o salmo mais conhecido, é a parte da Bíblia mais conhecida nas Escrituras, Salmo 91. Geralmente as pessoas, sendo cristãs ou não, muitas têm essa Bíblia, a Bíblia Sagrada, né, aberta aí nesse Salmo 91. Você vê o cuidado de Deus com aqueles que o temem, com aqueles que o amam, com aqueles que fazem dele o seu esconderijo, para aqueles que têm um pacto, que têm uma aliança, que têm uma vida com Deus. É verdade. A gente vê que esse salmo, Salmo 91, que quando nós nos convertemos ao Evangelho, nos entregamos verdadeiramente a Deus, não ocorre somente assim o perdão dos nossos pecados, o livramento, né, a salvação da nossa alma, abrange tanto essa esfera que nós vivemos aqui, que é a parte física, como a parte espiritual, tanto na parte que transcende essa matéria, como também na parte espiritual. O livramento, eu quero dizer que o livramento, ele não abrange só, não é a questão de medo de ir para o inferno, a salvação está em Cristo, está em Deus. Não é a questão de você, vou me converter, eu tenho que me ser cristão, porque eu vou para o inferno, porque eu vou... Não é essa questão, não é somente essa questão. É muito amplo. Quando você se converte ao Evangelho, você faz uma aliança com Deus. Você se conecta com todo o Criador. Você reconhece que você verdadeiramente é a imagem de Deus, que estava desligado do Altíssimo, e agora você quer viver uma vida com Deus.
E verdadeiramente, quando você vive uma vida com Deus, certamente você está conectado com Ele. E Ele te dá todos esses livramentos que nós vimos aqui no Salmo 91. Não é uma questão de barganha, não é uma questão de troca, é uma questão de reconhecimento. Tem pessoas, por exemplo, que reconhecem que Deus é Deus, que o Deus, que existe somente um Deus, mas prefere servir aos demônios. Você prefere estar em algumas religiões que fazem trabalho de outras coisas, né? Para prejudicar outras vidas. Tem pessoas que sabem que Deus é Deus, conhece a Jesus Cristo, sabe de toda a realidade do mundo espiritual, mas prefere servir aí aos demônios, né? Tem até templos que são satanistas. Quanto à liberdade humana, isso aí não há o que questionar. Nesse sentido aí, a pessoa tem o livre-arbítrio, tá? Só que quando você se entrega a certas religiões, a certos deuses, a certos, né, espíritos, pode crer que ou ele provavelmente você vai acabar, a pessoa, né, no caso, vai acabar pagando um preço muito, muito ruim. Daí, o nosso Deus, ele de forma nenhuma faz mal para nós. Nosso Deus, ele só quer o bem. Nós vemos que essa aliança, esse pacto com Deus, ele nos beneficia, ele faz bem para nós, tanto nessa esfera física, quanto na esfera espiritual. É muito bom sabermos que estamos com a consciência tranquila, de que estamos fazendo certo, estamos caminhando o caminho correto e que nós estamos em segurança. Esse Salmo 91 é um salmo que trata da segurança daqueles que confiam em Deus, daqueles que têm pacto, têm uma aliança com Deus. Você confia em Deus nesse plano físico, você confia em Deus no plano terrestre que transcende essa esfera física, você tem a certeza, né, absoluta de que quando você partir dessa esfera física para a esfera espiritual, você vai estar guardado em Deus. Você sabe que você vai para um plano melhor, você sabe que você vai, sabe, você existe, não tem como escapar, gente. Existe o lado espiritual, existe o mundo espiritual. Não tem como escapar dessa realidade. Não tem como. Seria muito mais fácil para mim também ser uma pessoa ateu. Seria muito mais fácil para mim também, talvez, acreditar que nós somos apenas animais, mais um dentre os animais, né? Um animal bipede, um mamífero que vai morrer, né? E o seu corpo vai ser consumido pelos bichinhos e não existe alma, não existe espírito. Seria muito, talvez, mais cômodo para mim, talvez sim, pensar dessa forma. Mas eu prefiro não, eu prefiro ser real. Eu prefiro estar atento à realidade. E nós que somos cristãos vivemos muitas situações sobrenaturais que realmente comprovam um mundo sobrenatural e espiritual. Não tem como negar. Então, se o mundo espiritual ele é real, ele é verdadeiro, eu acho que nós devemos dar muita atenção a esse aspecto. Inclusive, tinha um rapaz que se converteu na nossa igreja, não vou falar o nome dele, mas ele era ateu. E eu não sei o porquê, mas de tanto assim insistir, né, com amor, com ele, para ele ir para a igreja, para ir lá na igreja fazer um pagão, ir lá visitar e tal, conhecer. Aí ele foi na nossa igreja, né? Aí quando uma menina, uma jovem, né, culto de jovem, uma jovem estava ministrando, e rapaz, aí ele foi tomado por uma graça, uma presença sobrenatural na vida dele. E aquela pessoa que era ateu simplesmente começou a chorar que nem criança. Ele sentiu o sobrenatural de Deus na vida dele. O sobrenatural de Deus ninguém resiste.
ele sentiu o sobrenatural de Deus na vida dele. Ele foi lá na frente desabando em água. Estou falando algo que eu vi. E eu, como líder de novos convertidos, né, comecei a acompanhar ele. Ele falou para mim: Gerson, irmão Gerson, eu vi literalmente quando eu estava ali de frente para o altar, quando um espírito ele saiu de mim, saiu do meu corpo. Eu vi ele subindo assim, não foi para baixo não, foi para cima, saindo dele assim e dando gargalhada. E dando gargalhadas. Então, isso é real, isso é verdadeiro. Eu já tive, eu lembrei até de uma experiência que eu tive, até com a minha esposa. Uma vez a gente teve, né, aquela discussão que tem às vezes de casal. Isso já tem muitos anos. E aí eu fui dormir aborrecido com ela. Ela dormiu também aborrecida comigo. E quando eu levantei, eu levantei uma hora, o espírito me despertou. Do nada, assim. Quando eu levantei, do nada, eu acordei, eu despertei virado para o lado, olhando para o lado, na direção da minha esposa, como se estivesse naquela posição que você faz apoio, né, de exercício. E eu vi o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo me acordou e eu estava frente a frente com um espírito maligno. Era só o rosto dele. Com os olhos estatalados, meu corpo estava teso, parecia que eu tinha tomado formol, todo enrijecido, e eu olhando assim de lado, assim, na posição assim de lado, cara a cara assim com o espírito maligno. O rosto dele era um rosto de idoso, a feição era reluzente, era tudo reluzente assim, só as marcas assim, que nem aqueles desenhos que as pessoas fazem, só o desenho, tudo reluzente, ele rindo, né, como se estivesse debochando. E aí eu estava com os olhos estatalados, e ali realmente Deus me acordou naquele momento para ver que o fruto, né, daquele problema que nós tínhamos tido durante a tarde tinha acontecido por causa de uma influência de um espírito maligno, de um espírito diabólico. Então isso aí foi uma experiência marcante, é algo real, verdadeiro mesmo. Então não só tive essas experiências, mas como outras também, que comprovam aí a realidade do mundo espiritual. E quanto a isso a gente tem que dar uma importância, né, a verdadeira importância, a importância que realmente deve ser dada, porque a gente vê que as pessoas vivem no mundo, bebem, fumam, se drogam, né, e não procura saber de algo que é tão importante, que é fundamental, que é imprescindível, é a área espiritual. É a área mais importante que tem para a gente cuidar, para a gente analisar, estudar, examinar, é a área espiritual. Tá? Então nós vamos ter que ficar ligado com Deus, conectado com Deus, guardando aí as promessas de Deus para nossas vidas. Como eu falei, o pastor José Newton, né, aquela revista, não tenho certeza muito bem se foi ele que elaborou aquela revista, mas vai falar que no caso, como já falamos na revista, vai dizer que a salvação é um ato de infinita misericórdia, né, um ato soberano, e eu acrescento mais um pouco: a salvação é um ato de amor. Isso aí é a chave de tudo, né? A chave de tudo é o amor. Você vai ver lá em João capítulo 3, versículo 16. Aí está a chave principal, né? O motivo principal de Deus enviar, né, a salvação para nós. Tá assim, João 3,16, o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é um ato de amor para com Deus. Nós vemos aí o ato de livramento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja,
Aí está falando o quê? Não perecer é não morrer espiritualmente. Aí está falando de um plano eterno, para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez o quê? Deus amou o mundo inteiro, amou as pessoas, né? De tal maneira, ou seja, não tem nem explicação, de uma maneira tal, tão grande, tão profunda, tão imensa, que deu, olha só, ele deu o seu único filho, para salvar o mundo inteiro. Quantos milhões ou bilhões de pessoas já foram alcançadas por esse amor, por esse ato de Deus? Milhões ou bilhões de pessoas. Então, o salvamento de Deus, a salvação de Deus, ele é um ato também de um ato, primeiramente eu priorizo o amor, primeiramente um ato de amor de Deus para com a humanidade, ou seja, e outra coisa, gente, o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo inteiro, porque Deus amou toda a humanidade, negros, asiáticos, índios, não importa a cor, a pele, Deus amou o mundo inteiro, tá? Mulheres, crianças, são todos envolvidos, todos fazem parte, todos foram alvos do amor de Deus. Então não tem como fazer, nem pode fazer acepção de pessoas, tá? A pessoa que se converte ao Evangelho, se ela for uma pessoa que é racista, se ela for uma pessoa que discrimina os outros por causa do seu grau de intelectualidade, de conhecimento, porque despreza a pessoa por causa da cor daquela pessoa, do cabelo daquela pessoa, isso aí é um grave pecado, um grave erro. Porque Deus, quando envia Jesus ao mundo, para salvar a humanidade, é para salvar todos, sendo mulheres, negros, crianças, brancos, pobres, ricos, pardos, como eu, todos indiscriminadamente. Eu mesmo, né, porque eu não sou pardo, que eu não sofro discriminação, eu sofro sim. Lá em São Paulo mesmo, né, quantas pessoas lá em São Paulo, lá a gente já vimos, lá, principalmente lá em São Paulo, perseguindo os pardos, nordestinos, matando, fazendo mal às pessoas. Discriminação. Discriminação não pode. Deus amou para nós, todos nós somos preciosos. Ah, porque o cara tem dinheiro é mais precioso que eu, negativo. Ah, porque o cara é branco é mais precioso que eu, negativo. Ah, porque o cara é escuro, é moreno, é negro, é amarelo, não é mais que eu, não. Negativo. Todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Gente, a cor da pele é só a capa ali, é só Deus, ele nos presenteou, na verdade, com essa maravilha, né? Eu acho isso lindo, ver essa humanidade com tonalidade de cores diferentes, né? De acordo com o ambiente, né? Você tomou uma tonalidade diferente, até mesmo para uma proteção, né? Uma proteção especial contra os raios ultravioletas do sol. Meus irmãos, aí tá vendo? Nós estamos vendo aí, né, uma foto da National Geographic, uma foto muito bonita, um artista que teve essa ideia de juntar, né, todas as pessoas. Vemos aí várias etnias, vários tons de pele, onde vemos a beleza, né, dessa mixigenação, dessas também representa a mixigenação, a mistura de etnias. E também nós vemos com certeza pessoas de vários povos, né, basicamente de todos os continentes, e nessa mistura de cores. Então a gente tem que valorizar isso. O que Deus fez, somos apenas, isso aí é apenas tonalidade. Tirou a tonalidade, a essência é a mesma. Todos nós somos aí filho de Deus. Agora, como receber a salvação? Um dos quesitos, né, que é crer no Senhor ou crer no sacrifício de Jesus Cristo.
tá? Atos, capítulo 16, versículo 31, vai dizer assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, ou tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo. É isso aí, né? É simples. Crê no Senhor Jesus Cristo. Contudo, não são todas as pessoas que acreditam em Jesus, obviamente, que vão ser salvos. Esse crer é um crer profundo, tá? Por exemplo, você vê aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros acreditam em Jesus Cristo. A maioria a gente sabe que acredita, mas a maioria não vai ser salvo. Porque esse crer, ele não é simplesmente você, eu creio em Jesus, aí vive uma vida de pecado, vive cometendo adultério, vive vendendo drogas, não é esse crer, é um crer, né? Se crer no Senhor Jesus é o primeiro passo para você ter a sua vida transformada. Crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo é você tomar posse desse sacrifício. E quando você toma posse do sacrifício, você reconhece que é um pecador, abandona os seus pecados e passa a viver uma vida nova. Eu me lembrei de uma passagem, né? Tiago capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó: tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Quer ver? Crer em Deus não basta para você ser salvo. O diabo é salvo. Tá aqui, ó. Tu crê que é em Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Então não adianta somente a pessoa crer em Deus para que ela seja salva. Nesse contexto aqui, o que o apóstolo, ou melhor, o que Tiago está falando? Ele está mostrando nesse contexto que não adianta você somente crer. Aí eu creio. Tem que aplicar a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo em nossa vida. Vamos ver o contexto? Vamos voltar um pouquinho ali no capítulo 18 e eu vou voltar um pouquinho para o capítulo de número 14. Olha o que ele vai dizer. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, ou seja, que eu creio, que eu acredito, e não tiver obras. Ou seja, ele está mostrando que a fé ela é acompanhada de obras. Tem que ter transformação de vidas. Ó, porventura, a fé pode salvá-lo? Essa é a pergunta. Pode salvar só a fé, só acredito? Não, né? Aí a gente responde não. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes coisas necessárias para o corpo, que aproveita? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Então a fé sem obra, eu acredito, mas eu não opero de acordo com o que eu acredito. Pelo menos para a pessoa que acredita, aquilo ali é morta, não tem nenhum efeito, não vai ter efeito na sua vida, nem efeito na área sobrenatural, na área física, nem na sobrenatural, tá? Então a fé sem obra, ela é morta, não adianta nada. A fé ela tem que vir acompanhada pelas obras, de uma transformação de vida e também de atitudes em relação ao nosso próximo. Lembrei-me de outra passagem para embasar esse ensinamento que nós estamos passando, que a fé, né, verdadeira, a crença verdadeira, ela não é uma crença comum, é uma crença que te leva a você tomar verdadeiramente atitude, né? Não é somente o crer. Ela diz assim, ó,
Nem toda, Mateus capítulo 27, melhor, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas naquele dia, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aí você vê que essas pessoas, e essas pessoas ainda acompanhavam, ainda acreditavam em Jesus. Eram pessoas fiéis, eram pessoas que até faziam serviço cristão, né? Diz aqui que essas pessoas, muitos, né, eram profetas, muitos eram usados por Deus para expulsar os demônios. Essas pessoas até faziam até mesmo maravilhas. Mas vai dizer aqui, ó, direi abertamente, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então aqui nós temos duas situações bem poderosas. Primeiro, eram pessoas que acreditavam. Estou falando aqui que não é somente você acreditar. Tem que haver mudança de vida. Tem que haver transformação. Essas pessoas aqui, elas acreditavam. Chegaram ao ponto até de se converter ao Evangelho. E aqui você pode ver que eram profetas, né? Pessoas que tinham autoridade para expulsar demônios, eram obreiras, pessoas fortes mesmo, né? Usadas por Deus mesmo, tá vendo aqui? Fazia maravilha, expulsava o demônio, expulsava. Então, você vê o poder que essas pessoas obtiveram na área espiritual. Mas eram pessoas iníquas. Está dizendo aqui, apartai-vos de mim, apartai de mim, vós todos que praticam a iniquidade. Eram pessoas que não tinha, até tinha, era usada por Deus, se colocava nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus, mas de certa forma essas pessoas, elas não estavam completamente libertas, elas praticavam a iniquidade. Então isso é uma resposta para muitas situações no dia de hoje. A gente vê muitas pessoas que além de crer em Jesus, se converte, começa a ser usado por Deus e depois se corrompem, e depois continua no adultério, ou depois volta para o adultério, depois volta para fazer coisas erradas na igreja apartai. Hoje de mim todos que praticarem iniquidade. Iniquidade é pecado, é o erro. Aqui nós estamos falando de um erro consciente da pessoa saber que tem que ter uma aprovação de vida no mundo. Então o que ele está falando? A pessoa para ser salva tem que ter, não tem que ver, tem que ter uma transformação de vida. A pessoa tem que viver uma vida aí Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você vê que não é todos verdadeiramente que serão salvos, né? Todos aqueles que simplesmente crê só porque crê, não é assim, né? Tu vê aqui, nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas acreditam, muitas pessoas creem, mas nem todas fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é você, obviamente, ser um cristão genuíno, autêntico, né, e veraz. Primeiro, né, como já falamos, como receber a salvação, crendo. Segundo, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó, confessando Jesus
como Senhor e Salvador. Capítulo 10, versículo 8, versículo, melhor dizendo, versículo 9 e 10 vai dizer assim, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Ou seja, primeiro você confessa diante com a sua boca, né? Você confessa diante dos homens, é uma declaração, né? Eu creio, aceito. Se com tua boca tu confessares, se no teu coração, isso aqui é fundamental, obviamente, tem que crer no coração, se tu, no teu coração, verdadeiramente você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão, né? Então você crê, você acredita, você confessa e você aceita, né, o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, como o seu Senhor e também Salvador, como o Senhor da sua vida. Só obviamente que você está agora sobre uma autoridade, né, espiritual, uma autoridade divina, mas não uma autoridade, né, que quer te polir, te tratar mal, não, uma autoridade que quer fazer o melhor por você, que quer o seu bem. A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor, mas quando se fala também do Senhor, significa respeito. Vou trazer uma linguagem mais simples. Por exemplo, quando você na sua relação com seus pais, eles exercem uma autoridade, obviamente. Então, essa autoridade de respeito à honra, de respeito a amor, de respeito à veneração, de respeito a zelo, assim também o próximo de sair, e ainda mais quando se trata aí do nosso Deus. E quando está falando de Salvador, né, recebendo ele como Salvador. Olha, eu não tenho outro Deus que me prostrar, eu não tenho outro santo para me adorar. Ele é o meu Salvador, ele Salvador de uma forma plena em tudo que você precisar. É no seu nome do Senhor Jesus Cristo que você ora. Se você quer estar solteiro, vai namorar uma menina, não para ser realmente direcionado por Deus, tá? Porque o diabo, ele parece coisa, até para namorar tem que orar sim. Até para namorar tem que orar, principalmente. Porque se você não ora, o diabo para trabalhar a sua vida, ele pode entrar numa menina e incentivar ou induzir uma garota, uma jovem, que não tem a mesma fé que você, que não tem a mesma crença que você, tá? Que ele pode usar essa mulher para desviar você dos caminhos do Senhor. Então isso é uma questão muito séria, tá? Isso a gente vê demais na história, demais mesmo, tá? O diabo ele vai tentar mexer com o seu fraco, né? E na maioria dos casos a fraqueza do homem, né, é uma das formas mais fáceis de você mexer, mudar o caminho do homem, é justamente a questão da mulher. No capítulo 16 de Juízes, no versículo de número 4, vai dizer assim, ó, depois disso aconteceu que, no caso aqui, Sansão se afeiçoou a uma mulher no vale de Sereque, cujo nome era Dalila. A história de Sansão e Dalila todo mundo conhece, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que nunca ouviu falar ou nunca viu um filme ou desse homem, né? Um juiz, foi chamado aí, separado para ser o juiz de Israel. Mas se apaixonou por essa Dalila. Devido a isso, né, uma mulher que não tinha nenhum tipo de sentimento por ele, uma mulher que não era crente em Deus, uma mulher que servia a outros deuses, né, que tinha outra visão, não tinha princípios, né, não tinha nada. Simplesmente, os filisteus, quando soube que ela estava envolvida com Sansão,
foi lá e ofereceu muito dinheiro mesmo para aquela mulher, para que ela conseguisse ajudar eles a derrotar Sansão. E realmente isso aconteceu. Ela recebeu, ela ali aceitou o suborno, a quantia de dinheiro que ofereceu para ela, que era coisa de, sei lá, milhões hoje. Foi irrecusável, entre aspas, né? Com uma pessoa que não tem princípio. E aí Sansão acabou sendo preso, né, pelos filisteus e acabou também, né, numa situação, mudou completamente o destino, a vida de Sansão, e a vida dele poderia ter sido um marco, uma história maravilhosa, poderia ter se cumprido na vida dele a vontade de Deus, mas não se cumpriu, porque ele não seguiu os princípios da palavra de Deus. Na nação israelita, você tinha que casar, tinha que firmar um compromisso, uma aliança. Aqui não, sexo livre, né? Vou me deitar com Dalila, vou me juntar com ela, vou fazer o que eu quero. Essa mulher que eu estou apaixonado mesmo. E assim deu no que deu. Como receber a salvação? Terceiro ponto aqui. Vou ler aqui como está escrito. Aceitando o sacrifício de Cristo. Ou seja, você tem que, no caso, a pessoa aceita esse sacrifício de Cristo. Ele entende e aceita o sacrifício de Cristo. Aí está escrito assim: o sacrifício de Jesus é suficientemente capaz de remir a nossa situação diante de Deus, não sendo necessária a observação de preceitos, normas ou até mesmo prática de boas obras a esta finalidade. Lembre-se, entre aspas, somos salvos através da infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a fé. Baseado tudo isso em Efésios capítulo 2, versículo 8, Gálatas capítulo 2, versículo 15 e 15, 16 e Gálatas capítulo 4, versículo 9 e 10. Você viu aqui que aceitando o sacrifício de Jesus, simples assim, tá? Esse é o sacrifício capaz de remir nossos pecados. O que está mostrando aqui é que não é pelas obras, não é observando a questão de preceitos, como antigamente na lei. Porque a lei, você, para ser salvo no antigo pacto, na antiga aliança, ou Antigo Testamento, como muitos conhecem, ou como é mais conhecido, no Antigo Testamento havia certas leis que tinham que ser observadas, né? Você pecou, seja lá qual for o motivo, você ia oferecer, né, um animal em sacrifício para morrer pelo seu pecado no seu lugar. Era para aquelas pessoas mais humildes, mais pobres, era uma pomba, para outros era um cordeiro, né? E assim ia. Então existia uma série de rituais, né? de obediência, né? aos mandamentos. E tudo isso aí não estava, na verdade, agradando a Deus. Porque Deus realmente queria que as pessoas tivessem uma interação real e verdadeira com a sua palavra. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para nos levar a essa interação, essa observação, colocando aí as palavras verdadeiramente em nossos corações. Ou seja, não é uma questão de barganha, não, eu vou fazer isso ou eu vou fazer isso porque eu quero ser salvo. Eu vou fazer isso com esse objetivo. Não é nada disso, é uma relação íntima e pessoal com Deus, sabendo que esse sacrifício de amor que ele fez pela humanidade já é suficiente para remir todos os meus pecados. Porque no capitalismo, a gente estudou muito isso, serviço social, capitalismo tem a questão estudamos sobre a meritocracia, que ela é um tema que ascende, né? Se desenvolve muito no capitalismo, no modo de produção capitalista, onde você tem que fazer honra ao mérito. Você trabalha, no capitalismo, o ensinamento é que você tem que fazer honra ao mérito. Aquele que trabalha, aquele que investe em estudo, que investe nos cursos superiores e a partir desses cursos, né,
ele vai se aprimorando cada vez mais. Ele é uma pessoa dedicada no seu emprego, no seu trabalho. Ele é aquela pessoa que chega cedo, que trabalha, que mostra proatividade, atitude, ação. Essa pessoa, ela chega a um topo de... tudo isso é importante, fundamental para ela chegar ao topo da liderança. Aí, chegou ao topo da liderança, ela fez honra ao mérito, né? É mérito ela chegar lá, e todas essas são passos, né, que tem que se dar para chegar, né, ao topo. Essa pessoa, ela fez jus, assim, ela honrou, né? Ela merece estar lá. Então é honrar o mérito. No caso da salvação é diferente. A salvação é somente de mérito divino. É isso que a Assembleia de Deus, ela se esforça para tentar, né, transmitir para as pessoas. A salvação, ela é mérito de Deus. Não há nada que o homem possa fazer de si mesmo. O primeiro ato maior e superior é o ato do Senhor, nosso Deus. Isso é muito importante porque para as pessoas, né, tipo, mas eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço uma benção, eu mereço a salvação. Não, é tudo mérito de Deus. Que Deus pode fazer por nós, onde Deus pode nos colocar, tudo isso aí na verdade, advém da graça do Senhor Jesus Cristo, tá? Isso vem da graça do Senhor Jesus Cristo, não vem do homem. Efésios, capítulo 2, versículo... Eu vou lá, acho que é versículo 19, deixa eu ver lá, pra gente ver. Efésios, capítulo de número 2, versículo 13 em diante, vai dizer assim, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que se consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, Jesus Cristo, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse versículo aí, ele já fala, esses versículos, na verdade, já falam muito bem, né? Do papel do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje até disse em algumas aulas anteriores, não é somente uma questão de salvação, é uma questão de reconciliação. Deus, em Cristo Jesus, reconcilia o mundo para com Ele. E pela cruz, reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Tá? Aí, voltando um pouquinho, Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, tá? Então, a salvação, como está falando aqui, é pela meio da graça, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Então, a salvação em Cristo Jesus, por que a gente fala isso assim? É um mérito de Deus. Por quê? Simples, porque as pessoas, muitas vezes as pessoas acham que tem que fazer donativo, as pessoas acham que tem que fazer bem ao próximo, tem que agir bem, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro para se salvar. Tudo isso aí nós temos que fazer, obviamente.
mas não é para a salvação. Aí a gente, porque aí já não tá, quando você faz isso, por esses motivos, ou por esse motivo, já não está sendo de coração. Então, a relação que Deus propõe é uma relação transparente e verdadeira. Eu faço porque eu amo meu próximo, porque eu não aguento ver meus próximos em sofrimento, porque eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Não tem nada, né? Aí nesse caso a gente pode exaltar até entre aspas, nada a ver. É uma expressão muito comum, né, que se usa. Nada a ver, principalmente pela juventude. Mas a gente, dentro dessa conotação, a gente pode usar essa expressão, nada a ver. Não é quando você faz, não tem nada a ver com os princípios bíblicos que Deus ensinou quando uma pessoa faz boas obras visando a salvação. O crente, o cristão, a pessoa que tem fé em Deus, ela não faz boas obras para a salvação. Ela faz boas obras porque ela é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Jesus Cristo, por exemplo, fazia boas ações aqui, tá? Curava as pessoas, evangelizava, enfim, até os pobres também, na parte material, Jesus Cristo ajudava. Tudo isso ele fez para ser salvo? Não, ele já era salvo. Então, assim também nós, por exemplo, quem faz porque tem Deus, faz porque acredita e porque tem prazer, né? E é uma pessoa que tem empatia, tem compaixão, tem misericórdia pela vida das outras. Vamos lá para a gente finalizar. Último tópico, mas assim, permanecendo até o fim. Então nós já vimos que para ser salvo a pessoa precisa crer. Segundo, precisa confessar Jesus como Salvador e Senhor. Terceiro, tem que aceitar o seu sacrifício. Quarto e último tópico, subtópico, permanecendo até o fim. Tá? Jesus, vou citar aqui o capítulo, né, que está baseado essa expressão, esse último tópico, permanecer até o fim, que está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, e vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus vem falando sempre, hein? O que você faz na vida, você tem que perseverar. No casamento, perseverar no casamento. Eu estou tentando fazer um curso. Vai ter dificuldade, vai perseverar naquele curso. Assim, para vivenciar os mandamentos, a palavra de Deus, se esforçar para perseverar. Tudo tem que ter perseverança. Na vida tem que ter perseverança. Quando se fala em perseverança, quando as coisas estão fluindo, aí não é perseverança, porque as coisas, e você está conseguindo fazer, realizar, beleza, porque as coisas tá contribuindo para isso. O mar, né, tá a favor, a corrente está a favor. Então, quando fala em perseverança, é justamente isso. Quando você dá continuidade, né, mesmo naquele momento de esfriamento, naquele momento difícil, naquele momento de luta. E o comentário da revista, da apostila, vai estar assim: existem muitos que afirmam que a salvação é definitiva, não importando com a vida que uma pessoa possa levar. Mas quando nós lemos a Bíblia com o coração receptivo, então encontramos bases para afirmar que se não valorizarmos a salvação, preferindo a sua palavra, estamos sujeitos a perder o acesso à presença de Cristo quando ele vier para a sua igreja. Temos exemplos de sobra sobre pessoas que, segundo a Bíblia, perderam a sua salvação. Então, Judas, por exemplo, Demas,
né? E aqui ele vai citando várias outras pessoas que infelizmente perderam aí a salvação. Dentro da Bíblia, pessoas que, né, viveram ali com Cristo, outras, né, não, que se converteram, mas eram crentes em Jesus, estavam ali firmes e tal, por um motivo ou por outro. Outros ali, por exemplo, no caso ali de Timóteo, no caso ali de escrito ao Timóteo, o pastor vai falar que tinha pessoas, Demas, amando o presente século, o abandonou, né? E foi amando as coisas do mundo. Então tem muitos motivos pelos quais as pessoas não perseveram até o fim com Cristo. São pessoas que muitas vezes se deixam levar pelas ânsias, né, do pecado, quer viver na perversão, vai voltar para a perversão. Tem outras pessoas que estavam no crime, se converteu, infelizmente voltaram para o crime outra vez. Infelizmente, tiveram pessoas que saíram da prostituição, voltaram para a prostituição. Outras estavam em religiões, né, que faziam mal para outras, voltaram. Claro que isso aí a gente está falando, né, de uma parte de pessoas que realmente há dentre o grande número de pessoas que se convertem, a maioria, ou melhor, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte, infelizmente, não permanece até o fim. Não é só uma questão de, deixou de ir para a igreja. Muitas vezes até porque foram induzidos pelos amigos, induzidos pelas amizades, pelos desejos carnais, tantas coisas ruins, e foram abandonando e desistiram. É por isso que diz a palavra de Deus, aquele que permanecer, Mateus capítulo 4, versículo 13, né? Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, não é só questão de aceitar. O outro que da revista, no início, ele veio citar o ensino, se não estou enganado, de Michelangelo, um pastor português, de Portugal, mas que aqui do Brasil, mora aqui no Brasil há muitos anos. Ele fundou uma igreja e o grande ensino que ele transmitia para as pessoas é que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito, conheci também esses dias agora uma pessoa que acredita dessa forma. Respeitamos também o entendimento dessas pessoas, mas, como já falamos, a diversidade tem que ser respeitada, mas não cremos assim, tá? Uma vez salvo, salvo. Até como está escrito aqui, ó, a própria palavra de Deus, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar até o fim, Jesus Cristo. Não há de, se converteu, aí daqui a pouco saiu, foi pro mundão, tá bebendo, tá farreando, tá curtindo, tá praticando pecado, tá roubando, tá fazendo, acontecendo. Negativo, não vai ser salvo. Então, a nossa vontade, no comentário final, ele vai dizer assim: resta-nos observarmos o que se encontra escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, entre aspas. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, nesse caso aqui, Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, essa salvação ela começou com Jesus Cristo, né? Ele anunciando ali no Evangelho de Mateus, você vê bem essa passagem dele anunciando. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: Então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então começou por Jesus. Depois essa transmissão foi dada para nós, os apóstolos, né, que viveram ali com Jesus, os 11. Eles eram 12, né? Mas Judas acabou, né, falhando. E aí os 11 eles conversaram juntamente com Matias, depois veio o apóstolo Paulo, pregando, anunciando ali a palavra do Senhor Jesus. E nós estamos assim também nessa condição de discípulo, né, do Senhor Jesus, para transmitir a sua palavra. Então, fica aí então essa aula, que Deus abençoe e que cada um
né? Que o Senhor venha nos ajudar, que Ele está nos ajudando, né? Nos dando força, para que nós venhamos todos nós permanecer até o fim.